Todo mundo animadíssimo para uma concordância nominal? Concordância nominal é bom que dá para ver tudo hoje. Olha que beleza, dá para começar e acabar, um espetáculo. E na próxima aula tudo de concordância verbal. Aí dá para acabar também. Aí dá para fazer para casa. Fazer muito exercício. Bom, a concordância verbal cai mais, mas a gente não pode falar que a concordância nominal não tem expressão em prova. Ela tem, cai também, tá? Ela cai menos que a verbal, porque a verbal ela tem muitos casos, são 30. Então a nominal, metade, só 15. Nesse caso aí, ela já cai menos por causa da incidência de casos, né? E os casos da concordância nominal são mais intuitivos, são mais fáceis. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Bom, regra geral da concordância nominal, antes da gente fazer um pensando. Regra geral. Os determinantes de um substantivo Então, os determinantes de um substantivo. Vamos lembrar o que são determinantes de um substantivo. Então, quando você pensa em determinantes, o que você está pensando? Artigo, adjetivo, pronome e que mais? Numeral. Então, os determinantes de um substantivo concordam com ele em gênero e número. Imagina que eu tivesse uma frase assim, ó, havia bastante criança no local. Quero passar essa frase para o plural. Como é que vai ficar? Tá, o havia vai ficar quietinho, né? Porque haver com valor essencial, o quê? Não varia. Então, havia e depois? Singular ou plural? Plural, bastantes crianças. Porque é no sentido de muitas. Esse bastante não é advérbio, né? Ele é um pronome indefinido. Então, havia bastantes, veio, crianças no local. Tem umas coisinhas feias aqui. Posso até falar nos locais, né? Para passar a frase toda para o plural certinho. Havia bastantes crianças no local. Só o haver que não varia, porque o haver com valor essencial fica sempre na terceira de singular, beleza? Havia bastantes crianças no local. Até aí, tudo bem? O que mais que eu posso pensar? Imagina que eu falasse assim, ó. Ela morava só há anos. Passa para o plural. Elas moravam sós, no sentido de elas moravam o quê? Sozinhas. Esse só aqui é um adjetivo, né? Não é o modo como ela morava, é só com valor de sozinha, não é? Ela morava sozinha, adjetivo. Então, no plural ia ficar elas moravam sós há anos. Moravam o quê? Sozinhas. Beleza? Então, elas moravam sós há anos. Elas moravam sozinhas. Até aí conseguimos pensar? Beleza mesmo? Bom, então, isso aqui é a nossa regra geral. Agora eu já posso fazer um pensando para você ter uma noção dos casos, como que eles vão se processar. Então, a gente quer fazer um pensando e, mais especificamente, a gente quer saber se as frases estão adequadas à norma culta.
Então, haja vistos os compromissos do rapaz, não compareceu à reunião. Você vai analisar, tá? Deu certinho? Então, isso aqui. E aí? Primeira, certa ou errada? A primeira, gente, é uma das mais caidoras quando se trata de concordância nominal. Haja visto não existe. Quando é que eu uso haja visto? Quando você estiver bêbado, né? Então, ou já tiver tomado posse e se sentir livre para fazer o que você quiser, tá? Então, só existe haja vista. E eu não sei por que a gente fala errado, porque tendo em vista... Alguém fala tendo em visto o problema? Fala? Jura? Tendo em visto o problema? Tendo em visto? Nunca vi isso não, gente. Tem hora que deve falar, né? Pois é. Imaginemos, pois, que... de vez em quando a gente ouve umas coisas que eu falo assim, não tem condição, não. E às vezes você ouve de pessoas que você não espera. No meu caso, eu jamais corrijo, porque eu acho muito deselegante. Mas assim, me dá uma vontade de rir infinita. Entendeu? Eu já vi uma pessoa falar assim, outro dia eu tava conversando com uma pessoa, ela falou assim, você manteve o seu compromisso. Eu falei, manteve. Eu fiquei tentando assim, eu falei, me deu uma vontade infinita. Né? Você manteve o seu compromisso. Eu falei, gente, tem condição, manter o seu compromisso. Então, eu até mordi a bochecha, eu falei, manteu, de onde que a pessoa... Manteu, né? E o povo fala assim. Porque por causa do ter, né? Tinha que ser manteve. Mas o povo às vezes, deteu. Ele deteu o acusado. Fala. Esses verbos que são derivados, fala disso. Não, eu não ia falar nada. Eu já fiquei com medo, porque diz que ele é muito assim, como é que fala? Desafiador, né? Aí eu falei, já pensou se ele me perguntar uma coisa que eu não saiba? Podia acontecer, não podia? Eu fui daqui em Belo Horizonte até lá São Paulo rezando. Não me pergunte nada que eu
Não pergunte nada. Se você me perguntar assim, essa palavra é com S ou é com Z? Eu ia ficar com dúvida na hora, gente. Eu podia saber, ele podia ser ansioso. 2 vezes essa, eu ia falar, não sei, gente. Qual que é o plural de troféu, gente? Peraí. Tem que pensar. A gente fica. Haja visto os compromissos do rapaz, não compareceu à reunião. Então, só tem haja vista. Nesta frase, eu poderia colocar mais uma coisinha. Eu poderia colocar um Mzinho aqui, ó. Hajam vista. É usual ou não é usual? Não é usual, mas pode. Então, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Hajam vista. O vista nunca varia. O hajam pode variar se a palavra sequente for o quê? Plural. Só que não é usual em prova. Se eu não te desse, eu correria pouco risco, mas correria um risco. Depois cai, né? Aí você vai querer me jogar no inferno. Então, nossa, que mulher não deu isso. Então, hajam vista ou haja visto os compromissos do rapaz, não compareceu à reunião. Então, essa estava errada. As meninas eram tais quais a mãe. E aí? Tá errado. Tal qual é assim, ó, cada um com seu par. Você pensa numa florzinha abrindo a mãozinha assim, ó. Então, é aqui e aqui. Então, tais concorda com as meninas. As meninas eram tais qual a mãe. Então, as meninas eram tais qual a mãe. Tal concorda com o termo antecedente e qual concorda com o termo que? Consequente. Beleza? O rapaz comprou pão e cerveja gelada. Correta, não tá? Quem que é gelada? A cerveja. Vamos supor que lá na prova ele perguntou assim, ó. A palavra gelada está concordando com cerveja, mas seria também correto escrever gelados, concordando com os dois, sim ou não? Mas pelo sentido, vocês acham que ia rolar pão e cerveja gelados? Pão gelado, vocês acham que ia ter? Estão entendendo? Eu já vi questão desse tipo. Em regra, você pode concordar com o mais próximo ou com o conjunto. Novos, livros e o quê? Revistas. Mas neste caso aqui, embora gramaticalmente gelados seja aceito, é provável que essa palavra não fosse, vamos dizer assim, aplicada do ponto de vista semântico. Todo mundo percebe? Gramaticalmente você pode concordar com os dois, mas lembra uma coisa, se ficar incoerente, a frase vai ser considerada o quê? Errado. Deixa eu te dar um caso que fique incoerente, para não ter erro, tá? A não ser que a pessoa fale assim, mas eu já pensei nisso. Não tem jeito, gente. Vamos supor que você tivesse assim, ó, cerveja e lombo assado. Aí, isso aqui nem é vontade, né? Vamos nos concentrar nas bananas que o Robson escreveu. Coxinha, pastel, né? O pessoal do online, o Robson pegou uma penca de banana, deve ser porque ele tem pouco serviço. Escreveu em todas as bananas. Chocolate, coxinha, pastel. Tudo escrito as bananinhas, ó. Então, cerveja e lombo assado. Assado tá concordando com quem? Com lombo, beleza? Eu poderia falar cerveja e lombo assados? Cerveja assada ia ter sentido? Não. Aí o menino lá no dia da prova falou assim, mas é possível. Se eu quiser assar uma cerveja, aí, meu filho, sua coerência é muito maior do que a de todo mundo, entendeu? O seu limite de incoerência é 0, né? Então, provavelmente, se você colocasse assados, a banca ia considerar certo ou errado? Errado, porque gera uma incoerência. Eu já vi isso em prova, desse jeito. O plural não é aceito pela coerência. Não é aceito, tá? Então, nesta frase aqui, pão e cerveja gelada. Gelados não se aplicaria a pão, que dificilmente você vai encontrar um pão que gelado. Não é normal, não é habitual. Então, por uma questão geral de coerência, não é normal. Mas eu ponho o pão na geladeira para não estragar. Eu também ponho, mas não pensa nisso, não. Né? Não vai dar errado. Pão é assado. O rapaz comprou livros e revistas novas, só a revista. E novos concordando com quem? Com os dois. Aqui já é possível, não é? Então, essa estava certa e eu não aplicaria isso. Essa estava certa e as duas formas seriam o quê? Adequadas. Eram alunos o mais estudiosos possível. E aí? Tá certo. O possível concorda com quem? Com o artigo que o precede. Eu poderia falar, eram alunos o mais estudiosos possível ou os mais estudiosos possíveis. As duas construções estariam certas, tá? Dados os problemas do setor...
Dados os problemas do setor, não resolveu a tarefa. Certo ou errado? Errado. Tem que ser como? Dados. Então, dados... A de cima também eu ia pôr errado e acabei escrevendo certo. Dados os problemas do setor, isso aqui é uma regra de particípio. O particípio passado, indicando uma coisa passada, ele concorda com o substantivo a que ele se refere. Feitas as tarefas, resolvidos os problemas, né? Então, ele vai sempre concordar com a palavra a que ele se refere. O negócio na prova é que às vezes não vem um beijando o outro. Vem assim, resolvidos, vírgula. Depois de muito tempo, considerando a temperatura atmosférica e a pressão do ambiente terrestre, aí vem a causa e a modalidade de ação no processo jurídico. Aí vem a causa e a modalidade. Então, não é resolvidos, é resolvidas. Não é isso? No caso aqui, porque eu coloquei dois o quê? Femininos. Dois femininos, vai prevalecer o feminino normal. Não é isso? Então, o problema é que lá na prova, as frases às vezes são um pouco maiores. Daí a sua obrigação de fazer sempre muitos exercícios. Porque você vai conhecer a regra, mas você vai mensurar melhor o tamanho das frases, né? Então, dados os problemas do setor, não resolveu a tarefa. Frase errada, porque o particípio passado concorda com o substantivo a que se refere. Na minha opinião, isso aqui é mais fácil, porque você está fazendo uma aplicação direta da regra. Não é tipo assim, decorou, aplicou? O problema é quando não cai desse jeito, quando você tem que fazer uma análise, né? Então, vamos fazer uma análise de item e depois a gente pode decorar tudo da regra que existir. Eu sou sempre preocupada com como cai, gente, porque eu falo assim, a regra pela regra não resolve o seu problema de tomar posse, né? Se chegar lá, você não vai ter com raríssimas exceções, você não tem questão perguntando a regra.